No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quarta-feira, dia 11 de outubro de 2017. O Corinthians volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro de 2017 contra o Curitiba. E o jogo lá na Arena Corinthians, a partir das 21 horas, com transmissão da Rádio Coringão a partir das 20 horas. Uma grande expectativa de como estará se comportando o time corintiano após essa outra parada, né? A terceira parada do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Foram 2 paradas de 14 dias e essa de mais ou menos 10 dias, né? E a gente vai aguardar como se comportará a nossa equipe corintiana, que estará entrando em campo contra o Curitiba, que está fugindo do rebaixamento. Mais uma missão difícil do Corinthians é furar a retranca do Curitiba, melhorar a pontaria, o toque de bola. Muita expectativa para essa partida. Começando a falar sobre essa partida, né? Ilustrando mais o Voz Mosqueteira, vamos ouvir o palpite do Neto Gabiru lá de Cuiabá. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, do programa Voz Mosqueteira. Aqui Neto Gabiru de Cuiabá. Curto e grosso. Corinthians vai sofrer, mas vai ganhar. 2-0. Um gol do Jô, um gol do Clayson. Vamos retomar o caminho das vitórias e garantir uma melhoria do psicológico e rumar em direção ao nosso título. Manter o foco, passo a passo, degrau a degrau, jogo a jogo. Um abraço, vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Neto Gabiru pelo seu palpite. Curto e grosso, né? Mas você sabe, Neto Gabriel, a gente até estava comentando isso outro dia. Parece que o Corinthians parou. A impressão que dá é que o time perdeu o ritmo, né? Mas a torcida parece que também perdeu um certo ritmo, né? O entusiasmo. A gente tem que lembrar que o Corinthians está em primeiro colocado no Brasileiro. Tem uma vantagem aí de 7 pontos. Joga hoje em casa contra um time que está na zona de rebaixamento, ou seja, está jogando contra um time inferior, vamos falar assim, não só na tabela, mas em termos até de técnicos, né? E parece que a torcida está um pouco receosa com o time. Parece que o time não está rendendo tão bem esse segundo turno. Isso cai um pouco, não só o rendimento, né, dentro de campo, mas também o entusiasmo da torcida parece que está um pouco afetado com isso. Não que a gente queira facilidade, né? Mas esse baixo rendimento no segundo turno parece que deixou a torcida um pouco apreensiva, né? E essas paradas, né? O Corinthians teve 3 paradas, né? Na primeira rodada do campeonato do segundo turno, quando o Chapecoense não conseguiu jogar, o Corinthians ficou 14 dias sem jogar. 2 paradas por causa da seleção brasileira, né? E isso aí mexeu um pouco, parece, com a torcida, com o interesse dos torcedores, mas lógico, existe, né, todo o interesse, mas parece que está um pouco, esfria um pouco, né? Vamos ver se agora, a partir de agora, né, o Corinthians retoma o Campeonato Brasileiro. Não só o Corinthians, mas o próprio Campeonato Brasileiro retoma e vai até o final, sem mais paradas, né? E é isso que a gente está aguardando, que o Corinthians pegue esse ritmo aí até o final, conquiste as suas vitórias necessárias para manter essa diferença e manter a liderança e chegar no final. É o que a gente espera. Uma retomada do time aí, nesse segundo turno, que o Corinthians não vem jogando bem, né? Veio de 2 empates e fora de casa, tudo bem, né? Contra o São Paulo, contra o Cruzeiro. E agora jogando em casa, tem que estar produzindo e vencendo. 2-0, Neto Gabriel, um excelente resultado. A gente espera a vitória, a manutenção dos 3 pontos
É isso que a gente quer. Se for 1-0 também não tem problema não. Só hoje tem que marcar os 3 pontos. E domingo joga fora, né? Contra o Bahia. Mas outra pedreira, hein? É outra pedreira, mas vamos aguardar o jogo de hoje por enquanto. Passo a passo, lance a lance. Vamos também com a participação do Davi, lá da Fiel Texas, que mora em São Francisco, na Califórnia. E aí, Davi, vamos, tem que voltar o Campeonato Brasileiro agora na sua reta final. Agora não para mais, né? Manda seu comentário aí. Olá, amigos da Mosqueteira, que fala Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Bom, vamos ter um jogo aí bastante perigoso, já que a gente joga com vice-lanterna. Eu jogo com algumas reservas. Eu acho que o time vem com bastante confiança, né? Essa quebrada aí, não sei se é bom ou ruim, porque eu conheci muito desfalque por contusão, por cartão. E a gente não tem um grande elenco, né? Assim, de grandes peças de substituição. Então, o jogo vai voltar, isso parece que é muito bom. A gente não sabe ainda como vai estar a zaga e tudo mais. O Balbuena talvez jogue hoje. Aliás, se eu fosse ele, o Romero nem saia de casa. Se perder a vaga para Venezuela em casa, que brincadeira. E vamos voltar aí à rotina do futebol brasileiro, né? Só dar uma desanimada um pouco. Estamos pensando em semifinal aí de finalíssima de Copa do Mundo, que é legal ver, né? Os grandes jogadores, os grandes times. E é triste ver a seleção brasileira se tornando programa de alta classe, né? Só que a seleção brasileira é o reflexo do futebol brasileiro, gente. Aquela coisa ali superficial, fake, todo mundo branquinho, bonitinho, né? É isso aí. Vamos que vamos, hoje o resultado. Eu tinha falado que o Corinthians tinha que golear, não, na verdade esse ganhar tá bom. 2-1. 2 do jogo. Abraço, vai Corinthians. Vai Corinthians. Obrigado, Davi, pela sua participação, pelo seu comentário, pelo seu palpite, hein? 2-1. Maravilhoso resultado pro Corinthians, hein? Os 3 pontos hoje é essencial a gente retomar, né? Agora é a reta final, agora não para mais o Campeonato Brasileiro, né? Essas paradas aí dá um desânimo tremendo, hein? Você vê que a gente tá... O Corinthians é o líder, disparado aí, mas dá uma esfriada, né? E eu não acho que é porque tá tendo a seleção da CBF, não, hein? Acho que é o momento aí que parece que o pessoal tá um pouco desanimado com tudo, hein? Inclusive com o futebol, né? Vamos retomar, né? Então, Davi, o Corinthians joga desfalcado, né? O Wagner tá suspenso, o Balbuena acho que joga, né? E o grande reforço é a saída do Romero, né? O Romero tá suspenso. Eu acho que é uma boa oportunidade para quem entrar, mostrar o serviço. Provavelmente o Marquinhos Gabriel vai entrar ali, né? Jogar Marquinhos Gabriel, o Rodriguinho e o Jadson. Vamos ver como é que os 3 vão se comportar, hein? E o jogo volta, isso também é bom para nós. Vamos ver se sai algum gol, hein? Preocupação, viu, Davi? Hoje a gente joga contra um time na retranca, fugindo do rebaixamento. Você vê a diferença, né? No primeiro turno a gente jogou contra o Curitiba, que estava disputando o terceiro. Estava em terceiro, estava querendo subir para segundo, hein? E hoje ele está ao contrário, né? Você vê a gangorra do Campeonato Brasileiro. Um campeonato difícil, né? Para todos os times. E se não tiver elenco, como você comentou, fica mais difícil ainda. E agora nessa reta final a gente não pode dar o luxo de não jogar com todo o elenco, né? O Léo Príncipe vai entrar. Eu gosto do Léo Príncipe. Demonstra assim bastante força, né? Até mesmo ele ataca um pouco mais até às vezes, né? Que o próprio Wagner. Mas a preocupação ainda está na armação e na finalização. O Camacho vai entrar no lugar do Gabriel, que também está suspenso, que também eu acho que melhora inclusive um pouco mais o passe. O Gabriel é essencial jogar contra times que vêm atacar o Corinthians.
né? No caso aí, jogar contra o Curitiba que vai vir fechado jogando contra-ataque, o Gabriel não seria nem necessário. Eu acho que mesmo se não tivesse suspenso, já poderia estar entrando com o Camacho, que ele tem uma saída de bola melhor, né? Mas o time tá bom, eu acho. Para hoje, o Corinthians consegue uma vitória assim, desde que sim, você acerte principalmente os passes e a finalização. Eu acho que isso o Carille tá tendo tempo. Teve, né, as 3 paradas aí pra botar a boleirada aí pra treinar chute a gol, hein? Então, e passe, né? Então acho que teve tempo aí pra treinar fundamento de futebol, hein? E vamos ver o resultado hoje. O Corinthians vai pegar hoje e aí domingo, times que estão fugindo do rebaixamento, isso é desgastante também. Beleza? Muito obrigado, Davi, pelo seu comentário aí. Vamos aguardar essa partida de logo mais. Muito obrigado, vai Corinthians! No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. E a gente não pode esquecer de falar do futsal sub-20, que entra em quadra hoje, a partir das 17 horas, lá no Jardim dos Camargos, contra a equipe do Barueri, pelo Campeonato Estadual Sub-20 de futsal. O jogo realizado às 5 horas da tarde. E o time principal joga amanhã a primeira partida contra o Marrecos, a partir das 16 horas, jogando a primeira partida fora. Então amanhã também tem futsal a partir das 16 horas. A gente vai estar acompanhando essa partida. Então, lembrando, né, que o futsal também está na final da Liga Paulista. A gente joga amanhã, dia 12, e joga dia 17, na terça-feira, 19 horas, no Parque São Jorge, contra a equipe de Sorocaba. A primeira partida da final da Liga Paulista. Lembrando que a partir dessa partida de terça-feira, será cobrado o ingresso de R$20 da torcida que estará comparecendo no ginásio Valmir Marques. Estudante paga a minha entrada e a gente convoca a Fiel para estar comparecendo e prestigiando o Corinthians em mais esta final da Liga Paulista de Futsal. A importância da Liga Paulista é o campeão se classificar para a Taça Brasil. E a Taça Brasil que dá acesso a Libertadores do futsal. Então, 2 compromissos seguidos aí do time principal do futsal. Amanhã, às 16 horas, contra o Marrecos, pelas quartas de final da Liga Nacional. Terça-feira, a final da Liga Paulista, no ginásio Valmir Marques, convocando a Fiel para estar prestigiando mais essa partida, que começa às 19 horas e com transmissão da Rádio Coringão a partir das 18 horas e 30 minutos. Hoje
essa semana especial para nós torcedores corintianos. É a semana que a gente comemora os 40 anos da decisão e da conquista do título do Paulista de 1977. E para comemorar, né, essa data tão especial para quem viveu, para quem viu a história, a gente vai dar sequência na saga do Paulista de 1977. Bola pela esquerda, atenção, vai fechar, Geraldo está sozinho, cabeceia, é gol! Além do treinamento dentro de campo que o Brandão realizava em preparação, né, já contra essa partida com a Portuguesa, fora dele, o Vicente Mateus se concentrava, né, no regulamento, nos bastidores, nesse contato com a federação que fervia nessa reta final. E o Brandão, mais uma vez, tentou levar essa partida entre Corinthians e Portuguesa para o Pacaembu. Mas, de certa forma, a federação negou, não confirmou essa partida para o Pacaembu, e sim para o Morumbi, não abriu mão. E, de certa forma, o Mateus sabia que não estaria tendo condições de mudar, né, essa partida para o Pacaembu. Queria, né, justamente para ter uma pressão a mais, os torcedores, né, como a gente vem comentando, a distância do Morumbi e assim por diante. Mas Mateus já sabia que não estaria tendo condições, né, de mudar essa partida para o Pacaembu. Também foi muito discutido a fórmula da decisão, né, do campeonato, ou a fórmula do regulamento. Dizia que o campeão era aquele que marcasse 3 pontos, né, e podendo ter 3 partidas. Então os clubes que aceitaram o regulamento, né, estavam discutindo essa fórmula já de decisão. Mateus, né, concentrado ainda na classificação, né, para essa final, não discutiu tanto, né, mas a federação já estava comentando sobre essa fase seguinte do campeonato, que é a fase final, as decisões, né, e poderia já ser, né, em 3 partidas como foi, né, e talvez uma prorrogação ainda na 3ª partida, se acaso tivesse um empate. Então essa melhor de 3 foi muito discutido ainda já, né, nesse período, justamente porque a Ponte Preta, já classificada para essa final, só aguardava o seu adversário. Enquanto isso, o Corinthians buscava o treinamento na terça-feira, dia 27 de setembro, buscando a tranquilidade, o equilíbrio, a determinação. O Corinthians estava se classificando, né, para essa final, eliminando seus concorrentes. De certa forma, as chances matemáticas que o Corinthians tinha, né, na realidade foi conquistada dentro de campo, vencendo o Botafogo, que era um dos candidatos do seu grupo, no caso, vencendo a Portuguesa e vencendo o São Paulo, né, já antecipando, né, o comentário sobre essas 2 partidas. Então, o Corinthians ele conseguiu essa classificação para a final jogando, eliminando seus adversários, né, diretos do grupo F. Então, é muito bom estar frisando essa questão, porque o Brandão ele preparou o time para jogar as decisões. A partir da decisão contra o Palmeiras do 2º turno, o Corinthians entrou num ritmo de decisões. Mesmo, por exemplo, perdendo para o Guarani, isso repercutiu de uma forma até positiva para o elenco, onde ele se preparou muito mais para as partidas. Então
o treinamento, né, de terça-feira, nada demonstrou muito tranquilidade, nada abalou os jogadores ou mesmo o Brandão, nem mesmo a derrota dos titulares para os reservas por 3-1. Então nem isso contribuiu para abalar a tranquilidade do time do Corinthians, que praticamente estava consciente e que estava jogando finais de campeonatos. Não era um jogo comum? Não, era uma final, então era encarado dessa maneira. Os jogadores do Corinthians já encaravam dessa maneira com uma naturalidade. Eles sabiam que dependiam só deles, e eles tinham que entrar em campo e vencer. Então todo esse trabalho de motivação, né, do Brandão com o elenco, surgiu o resultado, né, com a tranquilidade, né, dos jogadores. A única circunstância que o Matheus precisava, inclusive, resolver, né, era a questão da finalização, né? Então, o Moisés, né, que era um dos líderes do time, né, o xerifão da zaga, comentou sobre essa circunstância do Corinthians, né, do momento. A princípio, eu sou mais Corinthians. Porém, se acontecer de a Portuguesa vencer este jogo, ela terá mais condições de chegar à liderança do grupo, porque tem maior número de pontos. Agora, se o Corinthians vencer a Portuguesa, tranquilamente vencerá o São Paulo também. Então, o positivismo expressado pelo Moisés, né, representava que se o Corinthians passasse da Portuguesa, né, isso serviria como uma motivação a mais, inclusive para poder vencer o São Paulo, a outra partida. Então a Portuguesa, de certa forma, tinha uma boa oportunidade também. Vencendo o Corinthians, ela teria outro jogo, o contrário do São Paulo, que só tinha um jogo contra o Corinthians, e o Corinthians também tendo 2 jogos, tanto a Portuguesa como o São Paulo. Então essa reta final do terceiro turno deixava muitas expectativas com o torcedor, e acertar essa questão de finalização, né, era o ponto-chave agora, né, que o Brandão estava trabalhando. Isso é muito natural. Eles, os titulares, ainda estão em fase de preparação para enfrentar a Portuguesa. Então, ele já colocando sobre essa falta de gols, inclusive nos treinamentos, né, preocupava, né, não fazer gols. Mas de certa forma, o Brandão colocando, né, que essa falta de gols, mesmo no treinamento, não estaria pesando tanto, né, para a decisão, né, contra a Portuguesa. E segue os seus comentários. Todos podem observar na atuação do time. Nós temos criado boas chances de gols, mas a precipitação faz com que sejam desperdiçadas. Mas isso tudo é uma questão toda do time deslanchar de uma vez, o que pode acontecer até no jogo contra a Portuguesa. Por isso é que tenho certeza de que chegaremos à fase final. Então, essas palavras do Brandão, né, faziam com que o time se concentrasse ainda mais, né, em buscar a decisão. Então, não se pensava em ser campeão. O peso, nesse instante, no Corinthians, não era o campeonato em si, mas sim chegar à decisão. Então o time estava concentrado, né, em chegar à final. Agora, montar o time para essa partida, a única dúvida do Brandão era a escalação ou não do Zé Eduardo. Zé Eduardo, que foi expulso contra o Palmeiras, estaria sendo julgado e poderia pegar mais um jogo. Ele cumpriu a suspensão, né, de um jogo, mas ele poderia estar ainda sendo julgado e poderia estar sendo suspenso por mais uma partida. Então a dúvida para montar essa equipe para essa partida do dia 29 de setembro era justamente o julgamento do Zé Eduardo. Então o time estava praticamente montado, né, para essa partida, com Tobias, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Vladimir, Russo, Basílio e Palinha, Vaguinho, Geraldo e Romeu. Então, nessa reta final,
a gente vê um time montado, né, justamente para poder enfrentar e buscar a vitória. Então o Brandão conseguiu, além de tudo, ter um time na mão como titular para poder enfrentar essa dificuldade que foi chegar à final. A gente comenta muito da dificuldade que o Corinthians passou na final, mas essa reta final desse terceiro turno, a dificuldade também foi muito grande, né? Então o Brandão trabalhou muito bem essa questão dos jogadores. E esse comentário sobre a finalização era muito para tranquilizar a torcida. O Corinthians estava criando, mas não conseguia finalizar. É o nervosismo do momento ali onde o jogador se via na condição de fazer o gol e às vezes numa precipitação, numa falta de um arremate melhor, acabava não fazendo os gols. E de certa forma esse peso, né, de não fazer gols acaba sobrecarregando um pouco mais o Geraldo, que estava sendo um pouco mais exigido para fazer gols. Esta partida decisiva contra a Portuguesa lembrava muito uma outra partida de 73, que também era disputado o segundo turno, né? Na época, o segundo turno. Vamos ler uma reportagem aqui que fala um pouco sobre essa questão dessa partida. Quem perder estará fora da decisão do Campeonato Paulista. Quem ganhar continuará dependendo apenas de si mesmo para chegar à classificação. O empate favorece ligeiramente a Portuguesa e complica muito a situação do Corinthians, apesar de não tirar suas chances. Este é um rápido panorama do grande jogo de logo mais no Morumbi, entre Corinthians e Portuguesa. A situação dos três concorrentes, a classificação no grupo E, está assim. Primeiro, São Paulo, com 8 pontos em 6 jogos. 3 vitórias, 7 gols a favor e saldo de 3. Em segundo, a Portuguesa, com 6 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 5 gols a favor e saldo de 0. Terceiro, Corinthians, com 5 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 5 gols a favor e saldo de 1. Os critérios para definir o campeão do grupo, em caso de igualdade nos pontos, pela ordem: número de vitórias no terceiro turno, saldo de gols, ataque mais positivo e gols a favor, e depois, por último, sorteio. Em 1973, os dois adversários de logo mais se enfrentaram numa situação quase idêntica à de hoje. Era a reta final do segundo turno. A Portuguesa na liderança com 13 pontos, seguida pelo Corinthians com 12. A diferença é que acima deles não havia o São Paulo, já eliminado àquela altura. No mesmo Morumbi, na noite de 15 de agosto, a Portuguesa, dirigida por Odon Glória, ganhou por 2-0 do Corinthians de Ilstruik. Ganhou em seguida do Botafogo por 2-0 e se classificou para o título contra o Santos, campeão do primeiro turno, na história final em que o juiz Arnaldo Marques dividiu o título entre os dois, alegando um erro de contagem nas penalidades. Então, já havia, ocorrido uma decisão, para chegar à final em 73 e a Portuguesa levou vantagem. Os torcedores na época sentiam, esse peso, de ter perdido para a Portuguesa em 73, mas a confiança no time, era grande, mas existia sempre aquela insegurança de mais um sofrimento. Então a torcida sofria nesse sentido, sempre pensando no possível sofrimento novamente. E na quarta-feira o Zé Eduardo foi julgado e realmente acabou suspenso por 2 partidas. Como ele cumpriu uma, vai ter que cumprir outra, e justamente contra a Portuguesa. A entrada de Ademir no lugar de Zé Eduardo é a única alteração do Corinthians que vai enfrentar a Portuguesa. No julgamento, na federação, o zagueiro titular foi suspenso por 2 jogos, por agredir Jorge Mendonça no último clássico com o Palmeiras. Já cumpriu um automaticamente e cumpre o segundo agora, e poderá retomar
a sua titularidade domingo contra o São Paulo. Quando o Zé Eduardo sofreu recentemente uma contusão grave no maxilar, Ademir ocupou a lugar por algumas partidas, sendo depois afastado com o vencimento do contrato. Quando renovou, já havia perdido a posição novamente, tendo o técnico Brandão, inclusive improvisado o Claudio Mineiro de quarto zagueiro, que foi no caso contra o próprio Guarani na derrota, né? Realmente, estive afastado por vários jogos, comenta Ademir, mas até nos treinos coletivos eu percebia que não estava atuando bem. Então o Ademir reconheceu um pouco, né, essa desmotivação, né, com essa questão até do contrato, né, demora de renovação de contrato. Por isso, o seu Brandão me deixou fora da equipe. Agora tivemos uma conversa e eu provei que estou em totais condições de jogo, em boa forma e tranquilo, como todos aqui. Então, Ademir colocando que estava em condições de substituir o Zé Eduardo contra a Portuguesa, né? Isso aconteceria também na final, né? Dentro disso tudo, existe uma coincidência. Zé Eduardo perdeu lugar para Ademir num jogo contra a Portuguesa quando sofreu a contusão que o deixou inativo durante 40 dias. Afora o retorno de Ademir, Brandão não mudará o time, que para ele está produzindo o suficiente para chegar ao título. A equipe está tranquila e confiante. Tenho repetido isso todos os dias. Sabemos da força do nosso adversário, mas nessas duas partidas, todos vão jogar para ganhar e cada um tem que confiar no seu futebol. A maior preocupação do Brandão é evitar que o time entre no jogo contra a Portuguesa, né? Que a tendência seria o recuo, né? E jogar no contra-ataque. Desta forma, o Corinthians deverá usar o seu toque de bola costumeiro neste campeonato, principalmente no meio de campo, para com calma chegar ao gol. Basílio é um dos que mais concordam inteiramente com esse tipo de jogo. A Portuguesa eu conheço relativamente bem, afinal, ela não mudou muito com a saída do Otton Glória, porque seus jogadores estão habituados ao mesmo esquema. O maior problema para nós hoje é o revezamento que eles fazem no meio de campo. Se conseguirmos dominar esse setor, tenho certeza de que daremos um grande passo para a classificação. Mas Zé Maria, outro que já foi da Portuguesa, considera um time de momentos alternados. É uma equipe curiosa, imprevisível. Tem partidas em que estraçalha, para na seguinte decepcionar. Contra a Ponte Preta, ela foi muito mal. Vamos torcer para que ela não esteja inspirada hoje. Na quarta-feira, no dia 28 de setembro, o Corinthians realizou no Parque São Jorge o último coletivo para essa partida contra a Portuguesa. O time titular venceu por 1-0 com o gol do Palhinha. E com os grandes destaques desse coletivo, Geraldo e Romeu. Os atacantes triangularam bem a bola, né, exploraram muito bem, inclusive a lateral direita, né, porque o Brandão, né, ele treinou muito as jogadas para explorar a lateral direita, porque a Portuguesa tinha um lateral, o Marinho, que gostava muito de avançar. Então, nesse treinamento de quarta-feira, Brandão parou muito, inclusive o coletivo, né, para orientar a equipe, né, no posicionamento do ataque, como também para poder explorar esse avanço do lateral da Portuguesa, né. Então, todos os detalhes era trabalhado pelo Brandão para poder, né, chegar à vitória e à classificação, né, para a final. Então essa partida contra a Portuguesa, à medida que estava chegando o dia, né, para jogar, o elenco após esse coletivo foi pro Imbu, né, se concentrar, trazia uma expectativa muito grande. Será se o Corinthians conseguiria vencer essa partida? Então, torcida muito ansiosa, muito na expectativa,
né, aguardava essa partida entre Corinthians e Portuguesa. E chega a noite da partida entre Corinthians e Portuguesa, nesta quinta-feira, dia 29 de setembro de 1977. Vitória do Corinthians por 1-0. A Portuguesa entrou para não perder, pois o empate lhe interessava. Resistiu até os 22 minutos do segundo tempo, quando Adãozinho lançou e Geraldo marcou, numa difícil vitória por 1-0 no Morumbi. Mas Palhinha se perdeu emocionalmente, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo decisivo de domingo contra o São Paulo, por suspensão automática. Então essa perda do Palhinha, né, preocupava ainda mais a torcida. Logo nos primeiros minutos de jogo, confirmou-se o esperado: os dois times cautelosos no meio de campo, pois quem perdesse estaria eliminado da decisão, e a Portuguesa reforçando o sistema defensivo para atrair o adversário e tentar o contragolpe. E o Corinthians foi, mesmo sem se arriscar muito, atacou e criou perigo, levando a defesa de Urubatão a se confundir na marcação, pela deslocação de Geraldo e pela rapidez de Palhinha quando avançava entre ele e Vaguinho. Então Palhinha sempre partia para o ataque, ali jogava na meia, né, entre o Geraldo e o Vaguinho para tentar o arremate. A zaga da Portuguesa cortava na base do desespero, quando não eram os atacantes corintianos a desperdiçar as finalizações. E raramente a equipe do Canindé saía para tentar o gol. Uma dessas saídas foi com Eudes, em bom lance individual, e Moisés salvou, cometendo falta. Para não se expor ao perigo dos contragolpes, Brandão organizou o meio de campo, colocando o Russo para acompanhar Enéas. Basílio e Palhinha prendiam a atenção de Ademir, Eudes e Valtinho, enquanto Romeu procurava sobrar e atacar pela meia esquerda, em espaços abertos pelo deslocamento de Geraldo para a ponta. Então essa era a forma do Corinthians atacar. Apesar de sua defesa se confundir no início, uma coisa que a Portuguesa conseguiu: marcar bem o ponta-direita Vaguinho, com boa vigilância de Isidoro, em parte também porque o Corinthians trabalhava mais pelo outro lado, pelo lado esquerdo. Só aos 37 minutos, Vaguinho assustou o goleiro Moacir, subindo e cabeceando rente à trave. Então, Vaguinho, muito bem marcado, né, na partida, acabou não participando tanto, né? Então o Vaguinho, a gente até abre um parênteses, se destacou muito, né, nessa reta final do Campeonato Paulista, né? Principalmente na classificação do segundo turno, né, no terceiro turno. Então ele ficou muito bem marcado, né? Então segurava de certa forma o lado esquerdo dos adversários, mas precisava muito do ponta, né? E com isso o Corinthians acabava atacando muito pelo lado esquerdo, né, com o Romeu. Quando o meio de campo da Portuguesa acertou o bloqueio também contra Romeu, deixando o time de Brandão sem saída pelo meio, os laterais Zé Maria e Vladimir começaram a avançar e levar preocupação ao sistema defensivo adversário. Então era um contra-ataque do Brandão, né? Então o jogo também foi um jogo de estratégia, né? E assim terminou o primeiro tempo e começou o segundo, com o Corinthians voltando, mais disposto a decidir logo o jogo, e a Portuguesa alertada por Biratão para também manter a calma na retranca e lançar logo os passes para o contra-ataque. Então reforçou um pouco mais a forma dos times buscar, né, o resultado. O Corinthians buscando o ataque, atacando um pouco mais, e a Portuguesa se fechando mais ainda e tentando explorar os contra-ataques com um pouco mais de rapidez. Na primeira trama ofensiva, Zé Maria desceu, confundiu a defesa, obrigou o Moacir a sair. Teve então o gol à disposição e chutou por cima, perdendo excelente oportunidade. Pouco depois foi a Portuguesa que atacou. Enéas
atraiu Moisés. Eudes corria ao seu lado, recebeu o bom passe e também finalizou sobre o travessão. Uma alteração tática do treinador da Portuguesa, avançando mais o Enéas e retraindo o Alcino, parecia complicar o sistema de marcação do Corinthians, né, devido às deficiências técnicas do Moisés. Mas Moisés se firmou e Enéas continuou mal, como bem mostrando nos últimos jogos, o que deu vantagem ao Corinthians. Então o Enéas, nesse período decisivo, né, que a Portuguesa ultrapassava, não jogou muito bem, né? E com isso o Corinthians levou a vantagem nessa partida. Só que o ataque caiu de produção aos poucos e Brandão tirou Vaguinho para colocar Romeu na ponta direita e Adãozinho no meio, tentando com isso dar mais liberdade ofensiva a Basílio e Palhinha em revezamento. O resultado veio aos 22 minutos. Com a categoria de Adãozinho, lançou para a área. Geraldo aproveitou uma falha da zaga e tocou de cabeça para a rede, fazendo o sofrido gol da vitória. Daí para frente, foi a Portuguesa atacando na base do desespero. O técnico da Portuguesa substituiu o Tatá por Julinho. O Corinthians resistindo, contra-atacando e mostrando também certo nervosismo. Palhinha se irritou e recebeu o terceiro cartão amarelo. Basílio se contundiu e teve que sair entrando o lance. Então essa foi a partida contra a Portuguesa, uma partida muito sofrida também, né? O gol que saiu de forma também muito sofrida. O Corinthians, que entrou em campo com Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir, Vladimir, Russo, Basílio, depois o lance, e Palhinha, Vaguinho, depois o Adãozinho, Geraldo e Romeu. Um público muito ruim, muito decepcionante, de 35.223 pagantes, 1.948 menores. O gol do Geraldo saiu aos 22 minutos do segundo tempo. Então, você vê que, de certa forma, o Matheus, né, querendo levar essa partida para o Pacaembu, poderia ter um público maior. O torcedor do Corinthians se comportava de uma maneira apreensiva, né? Achava que o time nessa reta final, precisando vencer, não estaria conseguindo as vitórias. Era um medo de mais um sofrimento, de mais um ano na fila. A sofrida torcida do Corinthians não abandonou o time, mas pensava muito na consequência de mais uma vitória, mais uma derrota, mais uma decepção e mais um ano. Uma derrota para a Portuguesa nessa noite representava a desclassificação do Corinthians. Representava mais uma noite de sofrimento. Mas o time de Brandão lutou e conseguiu a vitória. Percebe que foi um jogo de estratégia entre os dois técnicos, buscando os seus resultados, né, favoráveis. A Portuguesa jogava pelo empate e o Corinthians somente pela vitória. O grande destaque da noite, além de Geraldo, que fez o gol sofrido, Adãozinho, um excelente jogador, técnico, que buscava seu espaço dentro do time, buscava sua valorização, o seu reconhecimento. Adãozinho, decisivo. Essa foi a vitória do Corinthians diante da Portuguesa, nesta saga do Paulista de 1977. Uma vitória difícil, mas que deu ao Corinthians toda a esperança de chegar à final, pois agora precisava vencer o próximo adversário, que foi o São Paulo. Com a vitória sobre a Portuguesa, a situação do campeonato, né, do Corinthians ficava assim. O Corinthians agora tem 7 pontos ganhos nesse instante do campeonato, um a menos que o São Paulo. A Portuguesa foi eliminada porque está com 6 pontos, né? Está com 6 pontos, ainda tinha um jogo, mas não tinha mais chance. E mesmo que vença o Guarani, não terminará em primeiro lugar. O vencedor do grupo será São Paulo ou Corinthians.
um deles com um mínimo de 9 pontos. Assim, domingo no Morumbi, o São Paulo jogará pelo empate. Só a vitória interessa ao Corinthians. O São Paulo em primeiro lugar com 8 pontos, o Corinthians em segundo com 7, a Portuguesa com 6 em terceiro, em quarto o Guarani com 5. É a última rodada desse campeonato, desse terceiro turno, né? É Corinthians e São Paulo no Morumbi. Com o gol de ontem, o Geraldo chegou aos 22 gols, passando o Enéas, mas longe do artilheiro Serginho com 31 gols. Dificilmente o Corinthians conseguiria, o Geraldo conseguiria alcançá-lo. Mas vamos ouvir esse gol sofrido do Corinthians, o gol do Geraldo. Aqui bola pela esquerda, atenção, vai fechar, Geraldo está sozinho, cabeceia, é gol! E a partir das 20 horas, Corinthians e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro 2017. Aqui na Rádio Coringão, a transmissão mais corintiana do mundo. Voz Mosqueteira fica por aqui e volta amanhã. Quem sabe comentando essa grande vitória de hoje. E mais, as continuidades da saga do Paulista de 1977. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!